Mateus capítulo 15, a partir do verso 1. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Do coração é que procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Essa é a passagem da reflexão de hoje. A tradição dos anciãos e os mandamentos de Deus. Hoje em dia o mundo continua seguindo tradições no lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está acessível a todas as pessoas, só que as pessoas preferem acreditar nas tradições, porque parece que é mais fácil acreditar em tradições. É mais fácil acreditar em ilustrações, em novelas, em filmes. Não sei se vocês já assistiram ou têm o costume de assistir esses filmes bíblicos que passam na televisão. Vocês assistem sempre, não? Novela bíblica de Moisés, de Jesus. Toda vez que eu vou assistir esses filmes, eu fico revoltado, porque eu vejo que ele é mais baseado na tradição do que na Bíblia. E o que é que acontece? A pessoa que não lê a Bíblia, assiste aquilo, e ela acha que aquilo está na Bíblia. Não é? Ela pensa que aquilo está na Bíblia. Do mesmo jeito, eram essas pessoas aqui do tempo de Jesus. Eles tinham certas tradições, e eles impunham essas tradições para as pessoas, e as pessoas seguiam acreditando que aquilo ele tinha pegado da Bíblia, né? Por exemplo, hoje as pessoas guardam o domingo. O domingo é baseado em quê? Na Bíblia ou na tradição? Baseado na tradição. Uma tradição que veio de Constantino. Constantino, ele foi um imperador romano, né, pagão, que adorava o sol. Qual era o dia que ele dedicava ao sol? O domingo. Aí ele veio para a igreja cristã, ele veio e se batizou na igreja cristã. E ele percebeu que Jesus ressuscitou em que dia? No domingo. Aí ele disse: já que Jesus ressuscitou no domingo, então vamos guardar o domingo. Ele fez, na verdade, uma mesclagem do paganismo dele com a tradição cristã. Jesus ressuscitou no domingo, aquilo se tornou uma tradição. Aí ele pegou a tradição do Deus Sol, que guardava o domingo, e juntou com essa daí. Casou bem, não foi? E até hoje o mundo
guarda o domingo, e futuramente o domingo será cada vez mais santo, sabia? O domingo será cada vez mais um dia especial de descanso para o mundo, até chegar o momento em que o governo vai promulgar uma lei obrigando todas as pessoas a santificar o domingo. E tudo isso baseado em quê? Na tradição. A Semana Santa também é uma tradição. Existem muitas tradições. Existem tradições que são boas. Mas o problema não é bem a tradição. O problema é você fazer o quê? Que Jesus disse aqui. Invalidar a palavra de Deus por causa da tradição. Entendeu? Enquanto a tradição não afeta a palavra de Deus, você pode segui-la naturalmente. Mas quando a tradição contraria o que a Bíblia diz, invalida o que a Bíblia diz, por exemplo, o domingo, ele vai de confronto direto ao quê? Ao sábado. O domingo você não encontra ele na Bíblia, não encontra a santidade do domingo, a guarda do domingo na Bíblia, mas a do sábado você encontra. Então, quando você começa a pregar, a estimular ou a guardar o domingo como um dia santo, você está invalidando a palavra de Deus, que diz que é o sábado, por causa de quê? Da tradição. Por causa da tradição. Nesse caso aqui que Jesus falou, não estava em questão aqui o domingo. O que é que estava em questão aqui nesse assunto? Estava em questão, sabe o quê? Algumas pessoas dizem que o que estava em questão nessa passagem aqui eram os alimentos. Era carne de porco, era isso. Mas você vai perceber que não é também os alimentos. O que era que estava em questão nessa passagem que Jesus falou aqui? Era a questão entre purificação e contaminação. Purificação e contaminação em que sentido? Era purificação, contaminação alimentar? Por exemplo, nós sabemos que a carne de porco contamina o corpo, não é verdade? A carne de porco, você pode pesquisar sobre isso, ela contamina o corpo. Mas aqui, nessa passagem, Jesus não está falando de contaminação alimentar. Ele está falando de contaminação e de purificação de pecado. Contaminação espiritual. É interessante porque os judeus, os fariseus, eles misturavam tudo. Ele achava que o simples fato de você encostar em alguém era pecado. Era. É interessante, Edivan. Eles ensinavam que o simples fato de você encostar em alguém era pecado. Como assim? Em alguém que tivesse o quê? Impuro. Não precisava nem ser leproso, que tivesse impuro. O que tornava uma pessoa impura? Quando você vai estudar a Bíblia, você se impressiona com isso. O simples fato de você ser mulher já era impureza. Já imaginou? O simples fato de ser mulher já era impureza. Se a pessoa fosse escravo, também era impuro. Se a pessoa tivesse saído do cemitério, também estava impura. Se você chegasse e encostasse nela, você também ficava impuro. O que é que acontece? No vai e vem da vida ali, ó, no corre-corre da vida, você entra em contato com muitas pessoas, não é? Com muitas coisas. E os fariseus ensinavam que toda vez que eles iam comer, eles tinham que estar puro. Eles tinham que estar puro. E se ele entrou em contato com tudo isso daí, ele estava impuro. O que é que eles faziam? Tinha que se purificar lavando as mãos. A gente lê essa passagem, a gente pensa que lavar as mãos ali é que nem a gente vai lavar as mãos com sabão para poder comer, né? Mas não era. Não se dizia respeito à questão de higiene. Lavar as mãos ali, você pode pesquisar a Bíblia, você vai perceber isso daí. Os próprios estudiosos da Bíblia, teólogos das mais diversas variantes teológicas de qualquer igreja, eles vão dizer isso daí. E ali dizia respeito à purificação espiritual e não purificação física. Não era porque a mão dele estava suja, é porque eles estavam contaminados pelo contato com as pessoas e com as coisas impuras. Aquilo ali eles consideravam um pecado. Existia
no templo de Jerusalém, divisões. Existiam divisões. Na Bíblia você vai ver também isso daí. Tinha um lugar lá chamado Pátio das Mulheres. O que era isso? Era um lugar onde ficavam as mulheres. A mulher podia sair do pátio para entrar no lugar dos homens? Não podia. Se ela fizesse aquilo, o que acontecia com ela? Ela era morta. Existia o Pátio dos Gentios. O que era isso? Pátio dos Gentios. Odivan. Era uma parte do templo onde entravam pessoas que não eram da fé, não eram judeus. Por exemplo, se fosse no dia de hoje, é o que a gente chama de pessoas do mundo, né? Pessoas que não foram batizadas. Se fosse hoje, né? Mas na época era assim, a pessoa não era judeu, não fazia parte da linhagem de Abraão. Então ela era o quê? Gentio, estrangeiro. Então ele ficava onde? No pátio dos gentios. Se ele saísse do pátio dos gentios e entrasse no pátio onde estavam os judeus, o que acontecia com ele? Morte. Inclusive no livro de Atos, você pode pesquisar, você tem isso lá. Diz que eles queriam apedrejar Paulo porque eles viram Paulo andando com Trófimo, que era um gentio. E diz que viram Paulo andando com esse Trófimo na cidade. Mas eles depois viram Paulo no templo. Paulo era judeu. Como ele era judeu, ele podia entrar na parte onde os judeus entravam. Ele podia entrar. Mas Trófimo podia entrar onde Paulo entrava? Não, porque Trófimo era gentil. E foi esse o motivo pelo qual eles queriam apedrejar Paulo. Porque eles disseram que Paulo queria botar Trófimo dentro do lugar dos judeus. Só que Paulo não fez isso, entendeu? Eles acharam que ele tinha feito isso porque eles viram Paulo andando com Trófimo na rua e não no templo. Eles queriam apenas uma desculpa para acusar Paulo de alguma coisa. Eu quero que você abra comigo a mesma passagem aí em Marcos 7. É a mesma passagem que a gente leu, a mesma história, só que ele explica melhor essa questão da tradição. Marcos 7. Verso 2 em diante. Vamos ler a partir do 1, que ele explica melhor, né? Marcos 7. Marcos é depois de Mateus, viu? Está em Mateus, adianta para Marcos. Capítulo 7, verso 1 em diante. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, os fariseus e todos os judeus observam a tradição dos anciãos. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e vasos de metal e camas. Está vendo isso aí? Interpelaram os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Veja, até aí está bom para a gente entender. Nessa passagem aqui de Marcos, ele abrange mais, né? Ele fala que os fariseus, eles seguem diversas tradições, diversas normas, que envolviam o quê? Pratos, colheres, bacias e até as camas que eles dormiam. Ou seja, a cama que ele dormia, se ele soubesse que uma mulher tinha sentado nela, pronto, ele já não dormia naquela cama. Tinha que ser só ele, a mulher dele, né, a família dele. Aí aqui fica claro que isso era o que a Bíblia dizia. Não fica claro isso ou não? Fica claro o contrário. Fica claro que aquilo dali era o quê? Uma tradição. De quem? Dos anciãos. Não era o que a Bíblia dizia, era uma tradição deles. E eu pergunto a vocês, de onde foi que eles pegaram essa tradição? De onde foi que eles criaram isso? Essa tradição de só comer depois de se purificar, para não se contaminar. De onde foi que eles tiraram isso? Foi que eles inventaram. As tradições dos judeus, elas foram depois organizadas e elas passaram a se chamar, organizadas num livro chamado Mishnah. Você já ouviu falar desse livro, né? Tinha o Mishnah,
tinha o Talmud e tinha o Gemara, 3 livros de tradições judaicas. Eles tiraram, irmãos, essa tradição da Bíblia, mas só que eles tiraram de que forma? Na Bíblia existia a água purificadora, que está lá em número 16, que Moisés fala. O procedimento era o seguinte: o sacerdote sacrificava uma novilha, a novilha tinha que ser ruiva, e pegava essa novilha e sacrificava e queimava, e junto no fogo jogava isopo. Você já ouviu falar na Bíblia? Isopo era uma planta que absorvia sangue, absorvia líquidos, né? Jogava o isopo também ali no fogo, pegava, se eu não me engano, parece carmesim, vermelho, e jogava no fogo também, e queimava, até virar cinza. Pegava aquela cinza, colocava numa água. Aquela água era chamada água purificadora. Para que servia essa água? Para purificar as pessoas das contaminações. Havia 3 tipos de contaminação no acampamento. Quando você vai ler o livro de Levítico e Números, você vai entender sobre isso. Quando a pessoa tinha algum tipo de sangramento, quando a pessoa tinha algum tipo de corrimento, quando a pessoa tinha algum tipo de doença, o que era feito com essa pessoa? Ela ficava no acampamento? Ela era colocada fora do acampamento. Quando ela ficava boa, trazia ela de volta para o acampamento. O que acontecia com ela? Colocava a água purificadora, entendeu? Para simbolizar que ela tinha sido purificada. Na época de Jesus, em Jerusalém, não colocavam mais em prática muitas dessas leis. Então, dentro da cidade de Jerusalém circulavam romanos. Muitos desses romanos, muitos escravos, entravam em contato com mortos, tinham corrimentos, tinham sangramentos. E os judeus levavam isso ao pé da letra. Essas pessoas estão contaminadas, elas estão aqui andando conosco e estão contaminando a gente. Então a gente precisa se purificar. E foi daí que eles criaram essa tradição, entendeu? Interessante que veio da Bíblia. Não sei se vocês lembram da história do bom samaritano, que vinha, o homem foi pego pelos assaltantes e disse que o assaltante agrediu ele e deixou ele ali semi-morto, à beira do caminho. Aí diz que nesse caminho, você preste bem atenção na história, diz que primeiro passou o quê? Um sacerdote. Aí logo depois diz que passou um levita. E por terceiro passou um samaritano. Tudo isso, irmãos, está esboçado na Bíblia. O sacerdote e o levita, eles trabalhavam aonde? No templo. Eles realizavam o serviço do templo, o sacerdote e o levita. Se por acaso um sacerdote ou um levita passasse perto de uma catatumba, de um cemitério, de um defunto, ele poderia fazer o serviço do templo? Ele não poderia fazer o serviço do templo. No livro de Números, no capítulo 16, no verso 16, fala que quando um sacerdote, um levita, entrava em contato com sangue, ou tivesse algum sangramento, ou tivesse contato com algum morto, ele ficava impuro quantos dias? Sabe me dizer? 7 dias. No terceiro dia, pegavam aquela água, entendeu? Aquela água que eu falei para vocês, que colocaram a cinza da novilha, e aspergiam nele. No terceiro dia, ele esperava mais 3 dias. No 7º dia, mais água nele. Depois do 7º dia, Messias, é que ele estava puro. Aí por isso que o cidadão vinha ali, ó, aí viu o homem jogado lá no chão. A Bíblia diz que o homem estava semi-morto. Obrigado, Zé. O homem estava semi-morto. No que o sacerdote e o levita vinham, que viram o homem ali no chão, na mente dele veio o quê? Vou ficar impuro agora. Então, foi o que ele fez. Jesus falou que ele passou o quê? De largo. Quando a gente lê a história, a impressão que a gente tem é que ele passou de largo, porque ele não gostava, ele tinha raiva, ou ele não tinha misericórdia dos que sofrem, né? Mas, na verdade, ele passou de largo por causa da contaminação. Ele ia se tornar impuro. Só que aí é que vem a profundidade do assunto. A contaminação que Jesus falava era quando ele entrasse em contato com algum morto,
aquilo tornava ele impuro, mas só que Jesus falou que os fariseus, eles deixavam de lado o quê? A misericórdia, a fé e o amor. Eles eram fiéis em cumprir normas e tradições, mas eles deixavam de lado a misericórdia, a fé e o amor. E Jesus contou essa parábola exatamente no contexto da fé, da misericórdia e do amor. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que existia sim aquela lei que ele não podia entrar em contato com o morto, que tornava impuro, sim. Mas qual lei era mais importante? Era essa ou a lei de amar o próximo? Qual das duas era mais importante? A de amar o próximo era muito mais importante do que aquela. Quando Jesus contou aquela história, os fariseus, os saduceus sabiam bem esse contexto. E eles sabiam bem a mensagem que Jesus estava querendo transmitir para eles. Que a mensagem era o seguinte: eles iam encontrar em contato com aquele homem, o homem estava vivo, mas se tivesse morto iam contaminar eles não sabiam. Mas mesmo eles pensando que o homem pudesse estar morto, iriam contaminar eles, seria melhor que eles se contaminassem e passassem 7 dias impuros, mas que ajudassem o homem, do que eles se afastar do homem para fazer o serviço de Deus. Os fariseus, eles estavam tão envenenados pela a norma, a letra da lei, que eles não conseguiam entender isso, entendeu? E eles mesmos haviam criado diversas leis, como aqui fala, né? Que impunham sobre as pessoas, e as pessoas tinham que seguir aquelas leis, e aquilo era um fardo pesado. Não tinha quem aguentasse aquilo. Eles pegaram os escritos de Moisés, eles dividiram os escritos de Moisés em 613 mandamentos. E como não bastasse ainda dividir em 613 mandamentos, eles ainda subdividiram em filhos. Cada mandamento desses, por exemplo, tinha um mandamento lá: não colher no dia de sábado, né? Não fazer colheita no dia de sábado. Aí eles disseram: pronto, a gente não pode fazer colheita no dia de sábado. Aí eles criaram puxaram um tracinho debaixo desse mandamento e criaram outro, dizendo assim: não arrancar cabelo no dia de sábado. Porque quando você está arrancando o cabelo é como se você estivesse colhendo. Isso está na Bíblia? Não está. Mas eles criaram abaixo desse mandamento que diz que não podia colher, né? Aí, dia de sábado, eles usavam as sandálias que tinham pregos, né? Aí tinha outras sandálias que não tinham prego. Aí dizia: dia de sábado você não pode usar a sandália que tem prego. Messias, por quê? Porque ao você andar com aquela sandália que tem prego na terra, ela vai cavar a terra. Aí você está arando a terra no dia de sábado, aí não pode. Entendeu? Se você fosse cuspir no sábado, você tinha que cuspir na calçada. Se você cuspisse na terra, estaria regando a terra. Isso daí é um exemplo que eu falei para vocês das tradições que eles agregaram o quê? Aos mandamentos. Aí eles agregaram tanta tradição que chegou ao ponto dessas tradições que eles agregaram anular a própria lei. E Jesus, toda vez que Jesus debateu com eles, você pode observar que todas as vezes que Jesus debatia com eles, Jesus ele estava sempre condenando essas tradições, esses costumes deles. Jesus aí, principalmente em relação ao sábado, você vai observar que todos os debates que Jesus tinha com os fariseus em relação ao sábado não era em relação se o sábado devia ser guardado ou não, era sobre o que devia e o que não devia se fazer no sábado. Eles colocavam uma lista de grande coisas que não devia fazer, e Jesus era contrário àquilo, porque Jesus dizia que podia fazer aquilo, porque o sábado foi feito para ajudar as pessoas, e ele dizia que não podia ajudar ninguém no sábado. Os discípulos de Jesus iam pela a instrução de Jesus, né? Jesus chegava nos lugares, sentava para comer, e ele não fazia o quê? Aquelas purificações. Eu vi uma explicação uma vez que disse que ele pegava aquela água, né? Aí pegava com o punho e lavava a mão, assim. Aí depois o outro punho, aí a outra mão. Aí depois pegava a quantidade de água que devia caber na metade da casca do ovo. Tem o ovo, pronto, tinha que ser a água que cabe na metade. Aí derramava sobre cada dedo um pouquinho, que simbolizava que todos os dedos dele ficariam puros a partir dali. Mas não puros no sentido de higiene,
mas puro no sentido do pecado. Se eles fossem comer e não fizessem aquilo, o que é que acontece? Eles estariam pecando. Pecando no sentido espiritual, contaminados diante de Deus no sentido espiritual. E aí estava o erro deles. Aí Jesus então explica que o que contamina o homem não é o que entra nele. Ou seja, não é nem o alimento que ele vai comer ali e pelo contato que ele teve com as pessoas ali no mundo. O que contamina não é o que está fora, é o que está dentro da pessoa. Você pode observar, o mundo é contaminado, é ou não é? O mundo é contaminado. Mas se você não estiver contaminado, o mundo não lhe contamina. Como assim? Olha, por exemplo, você passa ali, você vai aqui na esquina, você chega ali, tem uma mesa com um monte de gente bebendo. Semana Santa o pessoal bebendo vinho, né? Se você não gosta de vinho, não bebe vinho, passa lá e não bebe o vinho, passa assim, você se contaminou com aquilo? Não. Mas se você de repente é uma pessoa que gosta muito de vinho, aí viu aquelas pessoas bebendo ali, aí você se senta e vai tomar um pouquinho de vinho, você se contaminou? Mas você se contaminou por quê? Porque a contaminação estava dentro de você, você já gostava daquilo e simplesmente aquilo conectou-se com você. Os filhos de Deus no tempo do fim, eles vão viver no meio do pecado incontaminados, porque o pecado não vai estar neles. O pecado vai estar no mundo, mas não vai estar neles. Está entendendo? Existem pessoas que não podem ouvir música do mundo, porque se começa a ouvir, começa a dançar. O problema está na música do mundo? Está na música? Está onde? Está dentro da pessoa. Está entendendo? Existem pessoas que não podem ver uma garrafa de cerveja, porque se vê, começa a dar água na boca. O problema está na cerveja? O problema está no coração da pessoa que deseja aquilo. O que é que a pessoa deve fazer? Acabar com a cerveja e com a música que tem no mundo? Ela deve acabar com a cerveja e com a música que tem dentro dela, como Jesus falou aqui. Porque o que nos contamina não é isso que está no mundo. Contamina é o que está dentro da gente. Às vezes as pessoas dizem assim, o mundo está perdido. Só que o mundo, ele já, desde que Adão pecou, desde que o inimigo tem, como a própria palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno, né? Que ele está perdido. Só que a questão não é o mundo está perdido, não. A questão é eu e você, entendeu? Não aceitarmos essa perdição para nós. O mundo, ele está se perdendo, não é nem por causa dos ímpios, é por causa dos justos que vivem como ímpios. E aqui entra o segundo ponto, que essa palavra, que essa passagem em questão cita, né? Porque fala que Jesus foi ali e disse que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Aí já por causa disso daí, então Jesus purificou tudo que é alimento. Você pode comer porco, pode comer camarão, pode comer preá. Preá é um rato, né? Porque Jesus falou que o que contamina é o que sai, não o que entra. Você então liberou você para comer tudo. Aí está outro erro. Porque como eu falei para vocês, irmãos, você usar a Bíblia para fazer isso daí é a mesma coisa que o diabo fez quando usou a Bíblia contra Jesus. Eu falei aqui para vocês o contexto em que essa história foi contada. Em algum momento essa história estava falando de alimentos impuros ou limpos? Em nenhum momento essa história estava falando de alimentos impuros ou limpos. O alimento que Jesus e os discípulos iam comer era um alimento impuro? Se era, aqui não fala, mas certamente não era, porque os discípulos nem Jesus comiam alimentos impuros, porco, nem nenhum tipo de alimento impuro. Mas as pessoas querem usar essa palavra para dizer que Jesus está ali liberando o porco para as pessoas comerem. Totalmente fora do contexto. Não é esse o contexto que a história está falando.
Não é disso que a passagem trata. A contaminação que contaminava o homem ali era uma contaminação do pecado espiritual. Os discípulos não lavavam as mãos, não era no sentido de falta de higiene, era no sentido que eles não seguiam aqueles costumes e tradições que os judeus tinham criado. Agora, quando você come a carne de porco, qual é a contaminação que entra para o seu corpo? Que contaminação é? É uma contaminação física. E essa contaminação não é tratada aqui nessa passagem. É uma contaminação higiênica. Não é uma contaminação também que é tratada nessa passagem. Jesus está se referindo ali a purificações. Nas bodas de Caná da Galileia, fala que Jesus transformou algo em vinho, né? Ele pediu para os homens pegarem 6 talhas que tinha ali, cada talha tinha 80 a 100 litros de água, e ele pediu para, elas estavam secas, né? Pediu para encher essas talhas de água, aí a água se transformou em vinho. E Jesus ali na passagem fala que essas talhas e essas águas eram usadas nas purificações, até mesmo em festas de casamento como aquela, ou em rituais, sinagoga, existia aqueles tambores d'água ali, específico exatamente para que as pessoas fizessem aqueles rituais de purificação. Talhas de pedra. E tudo isso foi esboçado na história. Aí a pessoa vai e diz: não, então agora Jesus liberou o porco. Tem até uma passagem aqui em Marcos que diz assim: e com isso ele tornou puros todos os alimentos. Aí as pessoas dizem: está vendo aí, ele tornou puro o porco. Só que puro aí não é nesse contexto. Não é de um animal ser impuro e tornar ele puro. É que o contato com aquele animal não produzia impureza espiritual. O contato com aquele alimento não produzia impureza espiritual, contaminação de pecado, porque o pecado é o que habita no coração. Você já pensou no perigo de você levar as palavras de Jesus ao pé da letra? Ao pé da letra, dele dizer assim: o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então, se ele está dizendo que nada que eu como me contamina, então eu posso tomar veneno, posso? O veneno não contamina, não? Ele não está dizendo que entra não contamina? Você acha que eu, como cristão, nessa passagem aqui, eu posso usar ela para defender bebida alcoólica? Já que o que entra não contamina, ela não vai me contaminar. Você está vendo a falta de lógica? Qual é a lição principal aqui? A lição é que eu e você precisamos entender o contexto da Bíblia. O inimigo ele é especialista em usar passagens descontextualizadas. Praticamente todo mundo religioso hoje, evangélico, usam essa passagem aqui para defender a purificação de alimentos imundos, quando não é isso que a palavra está falando. Envolvia uma questão de purificação cerimonial. Todas as pessoas usam isso. Agora eu quero concluir fazendo uma pergunta a vocês. As leis alimentares, né? Existiam diversos alimentos que eram proibidos ao povo de Deus. Um deles era comer sangue, não podia comer sangue. Outro alimento impuro era o porco, não podia comer porco. Aí ele diz assim que do mar você só pode comer o que tem barbatanas e escamas. Então você não pode comer siri, caranguejo, que umas pessoas comem, camarão. Tudo isso é impuro. Os judeus não comem isso. As pessoas pegam a Bíblia para dizer que Jesus purificou isso daí. Agora eu fico pensando, quando Jesus morreu na cruz, ele veio purificar o homem ou foi os animais impuros? É uma boa pergunta, não é? Ao fato de Jesus morrer na cruz, a morte dele serviu também para purificar os animais impuros. Tem lógica isso? E por que ele iria purificar animais impuros? É uma coisa realmente que não tem muita lógica. Quando Deus proibiu
quando Deus proibiu o povo dele de comer o porco, de comer aqueles animais, como ele fala lá, que o casto dividido, que rumina, não rumina, né? Ele proibiu por quê? Era porque ele não gostava daqueles animais ou porque aqueles animais eram impróprios para o consumo? É porque Deus, na sua sabedoria, conhecia a natureza dos animais e ele sabia o animal, a gene do animal que iria servir ou não para alimento do homem. Para falar a verdade, o propósito de Deus original para o homem era que o homem não comesse nem carne. Você pode observar que quando ele criou Adão, ele deu apenas ervas para Adão comer, frutas. Você pode observar que quando o povo saiu do Egito, qual foi o alimento que Deus deu ao povo? O maná. O maná era o quê? Era vegetal, entendeu? Não era carne, não era alimento carne. E o povo sentiu falta de quê? Da carne, porque estava acostumado a comer a carne. E aquilo deixou Deus triste, porque ele queria que o povo se acostumasse a viver um regime sem carne. Agora, se comer carne já é uma coisa que Deus procura pedir que a gente evite, né? Quanto mais carnes impuras. Você vai observar que na Bíblia Deus liberou a carne para alimento, não é? Mas ele liberou, eu acredito que foi exatamente naquele contexto que Jesus falou para os fariseus, né? Por causa da dureza dos vossos corações. E o coração humano era carnal mesmo. E ele disse, eu vou liberar a carne, mas sem sangue, entendeu? Ele liberar a carne limpa, não carne de animais imundos. Aí de repente Jesus vem e morre na cruz, e agora esses animais todos se tornam puros. Tem lógica isso? Existe, irmãos, um estudo profundo. Se você é uma pessoa, ou você que está aqui, ou você que está assistindo aqui pelo vídeo, que crê que essa passagem está liberando você para comer animais impuros, eu recomendo até que você pesquise mais sobre isso. Eu tenho um artigo aí no meu site, eu sempre coloco conteúdos relacionados ao estudo da Bíblia, né? E tem conteúdo sobre isso, que fala sobre isso, sobre a natureza alimentar que Deus criou para o ser humano. E quando Deus nos pede para nos privar de certas coisas, é para o nosso bem. E que nós devemos aprender como principal lição dessa história aqui, é que nós devemos seguir a Bíblia, a palavra de Deus, e não as tradições humanas. Jesus cita aqui a tradição do Corban. Era uma tradição que os judeus criaram relacionada ao dinheiro. Eles tinham dinheiro, tinham muito dinheiro judeu, e eles pegavam o dinheiro e consagravam a Deus. Como eles consagravam aquele dinheiro a Deus, o que é que acontece? Mesmo que o pai dele e a mãe dele estivessem morrendo, ele não podia usar aquele dinheiro para ajudar o pai dele e a mãe dele, porque aquele dinheiro ele tinha consagrado a Deus. Aí Jesus falou, e vocês criaram essa tradição, e a tradição está anulando que mandamento? O mandamento de honrar pai e mãe. Porque você desonra o pai através, e a sua mãe através desse mandamento aí. E o coração humano carnal gosta dessas coisas, né? Gosta de dinheiro, gosta de comer tudo que quer, né? De fazer tudo que quer. Mas a palavra de Deus, ela nos impõe condições, regras, restrições. E essas condições, essas restrições, esses mandamentos, eles são para o nosso bem. Não são para nos privar de coisas boas, né? Às vezes você acha que determinado tipo de coisa impura é boa para você, mas a única coisa de bom que ela tem é o sabor, o resto nada mais presta. Só vai provocar prejuízo, doença e morte. E é exatamente por isso que Deus nos recomenda e nos pediu e até ordenou o povo dele a não comer aquilo. Eu quero concluir aqui, apenas abrindo uma passagem aqui em Isaías. Isaías fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tem Isaías. Lá no finalzinho de Isaías, nos últimos capítulos, Isaías capítulo 66, verso 17, diz o seguinte: os que se santificam se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco,
coisas abomináveis e o rato serão o quê? Serão consumidos, diz o Senhor. Passagem de Isaías. Naquela época, o consumo de carne de porco e até o rato, que hoje em dia o rato aqui no Nordeste é o preá, né? Que as pessoas comem preá. Quer dizer, a carne de porco e o rato, naquela época de Isaías ali, eles eram associados à adoração a uma deusa, que ele fala aí, né? A deusa que ficava ali. E no sacrifício a essa deusa havia o banquete e ali tinha aquelas carnes abomináveis. Era parecido com o que existe hoje nesses rituais de macumba, né? Que as pessoas colocam aquelas oferendas, aquelas carnes. E foi uma oferta também que fizeram a Daniel, né? Queriam oferecer aquelas carnes para Daniel comer e Daniel rejeitou. Porque Daniel, ele tem o mesmo princípio aqui de Isaías, né? Que se ele for comer aquilo ali, ele está se contaminando fisicamente, o corpo, mas está se contaminando principalmente porque está transgredindo a ordem de Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles que fazem isso serão consumidos, diz o Senhor.